Ok, irmãos. Não se preocupem. Eu não consigo acertar ninguém daqui. Eu queria fazer uma pergunta para as esposas. Se vocês, esposas, alguma vez nesta semana disseram ao marido, sim, bem, pode deixar que eu faço com muito prazer. Você é o melhor marido do mundo. Alguma esposa disse isso essa semana? Alguma vez na semana? O começo é sim, bem. Alguém disse? Alguma esposa disse para o marido isso essa semana? Não é hoje não é agora não, é durante a semana. Serve. Sim, amado, sim, amadinho. Serve. E agora eu tenho uma pergunta para os maridos. Se os maridos alguma vez nesta semana disseram à esposa, querida, eu amo você. Disse? Porque se eles não disseram, eu vou voltar um pouquinho para as esposas. Se as esposas não disseram sim, bem, pode deixar que eu faço com muito prazer. Você é o melhor marido do mundo. Porque se não disseram, é porque se veem apenas como a servente da casa, sempre pronta para cumprir as ordens de alguém. E se os maridos não disseram para a esposa, sim, querida, eu te amo, é porque se veem apenas como entregador de comida do iFood. E inventam desculpa de que a esposa só se interessa pelo que eles podem dar e não pelo que eles dizem. Isso é falácia. As mulheres ouvem. As mulheres têm emoção e elas gostam de ouvir. Se você não disser todo dia para sua esposa que você a ama, com certeza o coração dela ficará entristecido. Então diga sempre, querida, eu te amo. Isso vai fazê-la muito contente, muito alegre, e certamente ela não vai olhar para você como entregador de iFood. Ela vai pensar, não, meu marido não é igual àqueles que só levam comida, que só trocam a lâmpada, que só arrumam a torneira. Não, meu marido tem um olhar para mim, e ele diz que me ama. Lembram dessa figura? Lembram? A engrenagem, né? Uma engrenagem que para rodar legal precisa estar muito bem ajustada. Se não tiver ajustada, ela parte, ela quebra. Se tiver enferrujada, ela quebra. E eu tenho dito já há 2 domingos atrás que o casamento é como uma engrenagem que precisa sempre ser ajustada. Hoje, eu já falei sobre o marido, já falei sobre a esposa. Hoje eu queria falar, ajustando a engrenagem do relacionamento familiar. Agora entra mais gente nessa história. Não é só o marido e a esposa, entra mais algumas pessoinhas, né? Todos nós nos lembramos de alguns passos necessários para o ajuste da engrenagem. Lembram? Primeiro, segundo,
ter em mente o projeto final. Terceiro, dobrada a paciência. Quarto, conhecimento de cada peça e de sua função. Quinto, mais paciência. Sexto, a habilidade para realizar os encaixes perfeitos. E sétimo, eu sei que as mulheres queriam dizer sempre paciência, 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 mas tem outras coisas aqui que são importantes, né? Tem aqui, ter em mente o projeto final, qual é o projeto de Deus, né, para o casamento, qual é o projeto de Deus para a família. Deus pensou na família, Ele não pensou apenas em cada indivíduo simplesmente, mas Ele pensa no todo da família. Então hoje, a pregação da palavra de Deus não é sobre o marido e a esposa, mas sobre pais e filhos. Antes que algum pai pense, e espero que nenhum tenha pensado nisso, né? Antes que algum pai pense, graças a Deus, hoje esse menino vai ouvir do pastor tudo que está fazendo de errado. Antes que você pense isso, mas se alguém pensou isso, eu sinto muito desapontar você. Eu espero que a palavra de Deus nos aconselhe, nos corrija, nos console e nos trate a todos a respeito de alguns ajustes para o nosso relacionamento familiar. É isso que eu espero. E é essa palavra de Deus que eu quero trazer hoje. Se alguns pais tratam muito mal os filhos, e outros são escravizados e manipulados pelos filhos, pensam que isso acontece quando eles já são adolescentes ou jovens, mas não é verdade. Os filhos começam a manipular os pais, sabe quando? Quando eles aprendem a chorar. Aprendeu a chorar, a manipulação está feita, né? Porque toda vez que ele chora, ele aprende que alguém corre lá com ele, né? Que alguém vai lá ver como é que ele está. Os mais antigos diziam uma coisa bem interessante. Se o neném não está com dor, se o neném não está com fome, se o neném não está sujo nem está molhado, deixa chorar, vai fortalecer os pulmões. Alguém já tinha ouvido isso aqui? Deixa chorar, que o pulmão vai ficar uma maravilha. Muitos filhos tratam os pais demonstrando amor e respeito por eles. Outros são ditadores e envergonham os pais sem a menor consideração. E volto a dizer, não é quando eles crescem não, não é quando eles estão adolescentes não, é quando eles aprendem a chorar. Chorou, pode esperar, que o neném vai querer dominar você. Especialmente quando os pais tratam o neném como príncipe e princesa, né? Quando os pais tratam seus filhos como príncipes e princesas, eles não esperam que o menino, mais cedo do que eles imaginam, se transforme em rei e querem mandar na casa. Querem mandar na família. Talvez não seja uma coisa tão interessante assim, dar tanta autoridade para um bebê, para uma criança, chamando-o de príncipe e princesa. Eu sei que a gente chama porque eles são bonitos, né? E a gente imagina que todo príncipe e princesa são lindos, né? Isso não é verdade, irmãos. Tem príncipe e princesa que dá dó até de olhar. Então não é por isso. E eu quero começar, já começando, né? Dando uma palavra para os pais, papai e mamãe.
Provérbios 22, 6, diz o seguinte, vamos ler juntos o que está escrito aí na tela? Ensina. Mais uma vez, porque foi fraco. Só quem não falou. Todo mundo falou? Que maravilha, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Tem uma coisa muito importante aqui, porque se você perceber ao longo da pregação, ensinar é um mandamento de Deus para os pais e não uma opção. Ensinar os filhos é mandamento de Deus, por isso o verbo ensinar está no imperativo, ensina. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Alguém poderia dizer, mas como é isso, né? Eu não estou entendendo esse negócio de, ainda que ele fique velho, não se desviará dele, porque eu conheço uma pessoa que ensinou os filhos na Bíblia, na igreja, e quando eles cresceram, todos se desviaram. Você conhece alguém assim? Nós precisamos, irmãos, entender o que é ensinar. O que será ensinar mesmo? Pode ser que para alguns, ensinar seja apenas dizer para a criança, menino, vai ler a Bíblia e orar. Quantos pais e mães aqui já não disseram isso para os seus filhos, né, quando eles estão aprontando algumas coisas, né? Menino, vai ler a Bíblia e orar. Outros podem achar que ensinar é simplesmente levar à igreja e deixar ele lá por algum tempo, enquanto tem algumas outras reuniões ou outras coisas para fazer. Mas o que será mesmo ensinar? O que será ensinar? O processo ensino-aprendizagem demanda algumas questões. Primeiro, o mais importante de todas as questões é que não há ensino se não houver aprendizagem. Se ninguém aprendeu é porque eu não consegui ensinar. Se os alunos não aprenderam é porque o professor não conseguiu ensinar. Só há ensino quando há aprendizagem. Quando não há aprendizagem, há apenas discussão do assunto. Há apenas apresentação de um assunto. Pode ser uma doutrina, pode ser um texto bíblico, é apenas a apresentação de um assunto, mas ensinar não é exatamente isso. É muito mais do que isso. Segundo, que o processo ensino-aprendizagem é realizado com 3 elementos indispensáveis: o professor, o aluno e o conteúdo. O professor não deve inventar o conteúdo na hora do ensino. Ele deve ter preparado muito bem o conteúdo. Professor que não prepara antes é, no mínimo, irresponsável. No mínimo. Então, se você vai ensinar alguma coisa para alguém, se você vai ensinar alguma coisa para o seu filho, se você é professor na escola bíblica, prepare seu material, estude muito bem, não invente nada na hora. Porque quem faz isso é, no mínimo, irresponsável. Porque está tendo a oportunidade de ensinar para os alunos aprenderem, mas ele inventou na hora. Ele não estudou, não se preparou, não leu, não foi buscar mais conhecimento sobre aquele assunto.
ele simplesmente apresentou o conteúdo, o assunto e pronto. Do jeito dele, da maneira dele, no pensamento dele. Terceiro, o processo ensino-aprendizagem exige exemplo. Não simplesmente palavras, mas exige exemplo. Se os pais exigem que os filhos leiam a Bíblia e orem, mas os filhos nunca viram o pai lendo a Bíblia e orando em casa, jamais aprenderão que é importante ler a Bíblia e orar, porque não é importante para o papai nem para a mamãe. Se não é importante para o papai nem para a mamãe, não vai ser importante para mim. Então eu não vou ler. Ainda que ele mande, insista, eu não vou ler, porque eu não considero que isso é importante para mim. Porque eu nunca vi meu pai em algum lugar da minha casa lendo a Bíblia e orando. Portanto, papai crente, quando você for ler a Bíblia e orar, não feche a porta do seu quarto, não, deixe aberto, para os seus filhos verem que você se importa com o que Deus diz. E você se importa em dizer para Deus como está seu coração, sua alma, sua vida. Deixe a porta aberta. Não se esconda do seu filho para ler a Bíblia e orar. Deixe eles verem. É importante, irmãos, isso. É extremamente importante, porque eles vão aprender pelo exemplo. Olhando para vocês, olhando para nós, eles vão aprender. Os pais crentes têm o dever de ensinar a palavra de Deus aos filhos. O processo ensino-aprendizagem também tem algumas outras exigências. Exige tempo. Mas é tempo com quantidade e qualidade, não é tempo sem quantidade e sem qualidade, não é? Ter um tempo para ensinar algo aos filhos, mas ficar com a cabeça no trabalho, nas contas, na comida, não vai resultar em muita coisa. O pai precisa estar por inteiro. A mãe precisa estar por inteira. Separar um tempo para ensinar os filhos, para viver com os filhos, precisa de um tempo de qualidade. Mas eu sei que a gente vive numa correria muito grande. Eu sei que nossa agenda de amanhã já está cheia hoje. E a gente já levanta cansado, porque já pensou em tudo que vai fazer. Então a mente já está cansada para aquele dia. Mas os pais que querem ensinar seus filhos, devem dar para eles um tempo em quantidade e em qualidade. Um outro aspecto do processo ensino-aprendizagem é que é necessário repetição. Repita muitas vezes. Não adianta dizer para o menino, eu já te ensinei isso mais de 1000 vezes, e você ainda não aprendeu. Você já disse isso para o seu filho alguma vez? Já, né? Todos nós já dissemos. Nós já ouvimos dos nossos pais e já dissemos para os nossos filhos. É necessário paciência. É necessário paciência. Cada pessoa tem seu tempo para acomodar na mente e realizar o que foi ensinado. Portanto, não desista dos seus filhos. Algum pai diz amém? Eu não vou desistir dos meus filhos. Então, tenha paciência e dê tempo para eles. Tempo de quantidade e qualidade. Eles precisam ouvir de vocês. Eles precisam. Terceiro,
o ensino, a aprendizagem exige disciplina. E disciplina, logo para cortar o mal pela raiz, não significa espancamento, mas realinhar, trazer para o caminho, trazer para o trilho. Se o filho saiu do trilho, saiu do caminho, disciplina é trazê-lo de volta para o trilho. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Ela diz: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. Provérbios 22:15. Vocês já devem ter visto. Vocês já viram quando uma planta começa a entortar para um lado? O que é que se faz? Se põe uma vara e amarra a planta na vara reta, porque é possível corrigir esse desvio da planta. Disciplina é isso, é corrigir os desvios. Agora, é preciso dizer mais algumas coisas sobre isso. A disciplina é graça de Deus para afastar os filhos do caminho do mal. A disciplina é graça de Deus. Nunca esqueça isso, pai. A disciplina é graça de Deus que afasta os filhos do caminho do mal. A disciplina só terá efeito se for exercida com amor e na infância, quando o caráter está sendo formado. Depois que os filhos crescem, não adianta mais levar o menino lá para o quarto e o adolescente lá para o quarto e dar uma sova nele, não vai adiantar mais. E olhe só, pais, mães, não se impressionem com o choro. Não se impressionem. Lembra? Criança chora com fome, chora com dor, porque fez alguma necessidade, chora por birra, ou chora para amansar os pais e fazê-los mudar de ideia. Quando os filhos veem que o pai pegou um instrumento da disciplina, eles fazem a carinha de choro, né? E as lágrimas descendo, aquilo ali é para dizer: papai, eu amo você, não me toque. Não faça isso. Socorro, não faça isso. Que é para o pai não fazer, não disciplinar o filho. Para não usar a varinha para corrigir o desvio dos filhos. Qual é o instrumento? Qual deve ser o instrumento da disciplina? Pais, mães, nunca usem a mão para disciplinar seus filhos. A mão não é instrumento de disciplina. E também nunca usem uma sandália de pantufa, porque não vai fazer a menor diferença. Lá em casa, a Luíse preparou esse material aqui. E sabe como é que é o nome dele? Esqueci. Por que esqueci? Porque geralmente, quando ela cobra alguma coisa dos meninos, eles dizem: esqueci. Então ela vai lá e pega o esqueci e disciplina. Está aqui o esqueci. Agora, você pode chamar o seu instrumento de disciplina para seu filho, para sua criança, de muitos nomes. Pode chamar de biotônico, tira-birra, amansa-zanga, não importa. Coloque lá, escreva lá na vara, né? Olha, isso aqui é o amansa-zanga, né? E vai ser usado toda vez que ele estiver zangado. O local da disciplina.
os pais nunca devem corrigir os seus filhos, espancando, né, ou usando o material para bater em qualquer lugar. As crianças têm 2 mãozinhas, e essas mãozinhas podem receber a disciplina. E a criança também tem padaria, também pode usar a padaria para receber a disciplina. O lugar da disciplina. Sempre quando for disciplinar seu filho, faça isso num lugar reservado. Não faça à vista de ninguém, para que alguém diga, olha, mas que pai é esse, né? Disciplina o filho. Não, ninguém precisa saber, só você e seu filho. Somente vocês dois precisam saber. Então, procure um lugar reservado e, se tiver que disciplinar a criança, discipline. Deus manda os pais disciplinarem seus filhos. Se a planta está começando a entortar, é necessário usar uma vara para que ele possa voltar ao equilíbrio. Não espere fazer isso quando seu filho tiver 18 anos. Passou o tempo. O tempo é quando o caráter dele está sendo formado, é na infância. Faça isso. Os pais crentes têm o dever de observar o método de Deus. Qual será o método de Deus? Qual será o método que Deus deu para os pais fazerem com os seus filhos? Como é que os pais devem ensinar os seus filhos, de que maneira, qual a metodologia para fazer isso? Deuteronômio capítulo 6, versos 1 a 6, diz o seguinte: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Olha, 3 gerações estão aqui. Tu, teu filho e o filho de teu filho. Todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, Israel, ouve, pois, igreja do Crespo, ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração, papai e mamãe. Essas palavras devem estar no coração dos pais, primeiramente. Portanto, antes de ensinar os filhos a palavra de Deus, ela deve estar no nosso coração. Refere-se ao nosso subconsciente. Diz respeito a memorizar a palavra de Deus, para que ela esteja impregnada na nossa alma, para que sejam liberadas através das palavras e das ações dos pais. Deixa eu fazer outra pergunta. Quantos textos da Bíblia você tem memorizado? Quantas partes da Bíblia você saberia dizer, sem olhar, sem abrir a Bíblia? Olha que Deus não está dizendo, Moisés, fala para o povo que essas palavras que eu estou dizendo para eles devem estar no livro. Não, Deus diz, deve estar no seu coração, pai e mãe, primeiramente no coração dos pais. Porque se não tiver no coração, se não tiver impregnado na alma, não sairá facilmente da boca e das ações. Então, tudo que o pai e a mãe fizer,
vai se tornar em alguma coisa horrível para os filhos. A segunda questão do texto lá que a gente leu é como ensinar. O que ensinar é a palavra de Deus, mas ela deve estar primeiro no coração de quem ensina. Se não estiver no coração de quem ensina, não vai adiantar muito não. Tem um texto lá no livro de Esdras, que diz que Esdras dispôs o coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir, e para ensinar em Israel os seus estatutos, os seus mandamentos e os seus juízos. Primeiro, Esdras, que era sacerdote, depois de 70 anos fora de Jerusalém, ele estava sem a palavra de Deus na cabeça, na mente, no coração, e diz que a primeira coisa que ele fez foi buscar a lei do Senhor. Quer que seus filhos aprendam a lei do Senhor? Então ela deve estar no nosso coração. Como ensinar a lei do Senhor para os nossos filhos? A continuação do texto de Deuteronômio 6, agora versos 7 a 9, diz o seguinte: tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Inculcar significa interiorizar, encher a mente, encher a cuca, encher o miolo da palavra de Deus. Como é possível fazer isso? Olha que coisa mais fácil que Deus disse, né? Que metodologia mais fácil essa que Deus coloca aqui, que trabalho mais fácil para quem está ensinando a fazer isso. Deus diz para isso, para que você ensine seu filho, coloque na mente dele, na cuca dele, inculque isso. É necessário que você aproveite todas as oportunidades, ao deitar-te, ao levantar-te, andando pelo caminho, todos os momentos da vida. Então, a vida com os filhos é o momento de ensinar. Não perca nenhum momento com o seu filho sem ensiná-lo e inculcar a palavra de Deus na mente deles. Depois Deus diz que é necessário usar os ambientes nos quais a criança costuma transitar em casa, para ajudá-la a memorizar a palavra de Deus. Nos umbrais da porta, na testa, no braço, na mão, no braço esquerdo. Coloca lá a palavra de Deus. Toda vez que ele entrar, ele vai se lembrar dos meus mandamentos e estatutos, porque vai estar lá na porta da casa. Cada vez que ele sair de casa, ele vai se lembrar que quando ele estiver fora, ele deve ser obediente à palavra de Deus. Então a casa é lugar de ensino. Tudo nela deve lembrar quem é Deus e quem eles são. Tudo na casa. Coloque texto bíblico na geladeira, no fogão, nos pratos onde eles vão comer, não é? Vai ensinar um versículo por dia para que eles aprendam. Então, coloque isso em vários lugares na sua casa, por onde a criança transita. O mesmo versículo em vários lugares. O mesmo texto, para que eles possam guardar no coração a palavra de Deus. A casa é o lugar, a vida é o tempo de ensinar. Não podemos nos esquecer isso. Ensinar a palavra de Deus aos filhos é o sacerdócio dos pais.
Mas quando não queremos ensinar nossos filhos, então o que é que a gente faz? A gente terceiriza, né, a educação deles. A gente manda para a igreja, a gente leva para a escola bíblica, a gente manda para a escola, né, para aprender. A gente pensa que eles vão aprender, nem sempre. Mas lembre-se, a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus é primeiramente nossa, dos pais. Não haverá ninguém mais eficiente para ensinar os filhos do que os pais. Porque eles estarão vendo, ouvindo e vendo o que os pais estão falando e fazendo.